E aí, moçadinha, tudo bem? Sou Giovanni aqui, iniciando aí um capítulo chamado Sistema Respiratório. Nós teremos aí 6 aulas em relação ao sistema respiratório, né? Primeira aula, né? O que a gente vai fazer? Eu não vou falar nessa primeira aula em relação ao sistema respiratório humano ainda. Por isso que eu chamei de aula, né, relacionada a uma respiração comparada. Então vamos dar uma olhada em relação a outros animais, como que outros animais respiram, né? A respiração, gente, ela é fundamental aí, né, para a sobrevivência dos organismos vivos. Então, todo organismo precisa respirar, professor? Todo organismo precisa respirar, certo? Se você pensar em uma bactéria, a bactéria é unicelular, mas ela tem um processo que a gente chama de respiração celular, certo? Então, cada célula do teu corpo respira. Então, se eu pensar numa bactéria que é unicelular, ela tem ali um tipo de respiração também, certo? Nós somos seres formados por várias células, então a gente tem uma circulação que é chamada de circulação sistêmica, né? Essa respiração sistêmica envolve o que? Os pulmões, né? O processo de inspiração e expiração, e tem a respiração que acontece a nível celular, beleza? Vamos lá, gente. Quando eu falo de tipos, né, diversas formas de respiração, tem uma respiração que ocorre por difusão, tem respiração traqueal, cutânea, branquial e pulmonar. Fala, caramba, professor, quanto tipo de respiração? Então vamos dar uma olhada, ó. Quem respira por difusão? Os poríferos. Quem são os poríferos? São as esponjas, né? Então aqui entra lá o Bob Esponja, né? Bob Esponja não, mas entra aqui as esponjas, os espongiários. Entra aqui as águas vivas, né, que são os quinidários. As anêmonas também são quinidários. Os plateumintos, que são vermes. Os nemateumintos também são vermes. Então veja que vermes, né, quinidários e poríferos são animais que respiram por simples difusão. Ô, professor, o que é uma difusão? Galera, imagine o seguinte, ó. Imagine que aqui você tem a parede do corpo, ó. Então imagine que aqui está a parede do corpo. E aí, imagine que do lado de fora, então vamos chamar aqui essa parte, seria a parte de fora do corpo, aqui a parte de dentro do corpo, tá? Parte de dentro do corpo. E aí o que acontece? Imagine que do lado de fora tem mais oxigênio, do lado de dentro tem menos oxigênio. Então eu fiz grandão o oxigênio aqui, para você entender que do lado de fora tem mais oxigênio. O que é difusão, professor? Galera, difusão é quando esse oxigênio, por exemplo, ele vai do meio de maior concentração para o meio de menor concentração, certo? Então existe uma tendência natural que esse oxigênio ele entre, né, ele seja absorvido ali pelo tecido, né? Seja absorvido pelo tecido em qual sentido? No sentido de maior concentração para o sentido de menor concentração. Então ele tende a ir nesse sentido aqui, certo? Do meio que está mais concentrado para o meio que está menos concentrado. Isso nós chamamos então do quê? De difusão, tá? De difusão. Respiração traqueal. Só um detalhe, né? Que eu posso comparar essa respiração aqui por difusão nos vermes, né? Plateumintos e nemateumintos, eu chamo de respiração cutânea. O que é uma respiração cutânea, né? Difusão não deixa de ser uma respiração cutânea. Por quê? Porque aqui é a parede do corpo, né? Aqui está a parede do corpo. Se aqui está a parede do corpo, o que acontece, gente? Acontece pela cutis, né? Cutis está associada à pele, né? Acontece ali pela pele diretamente. E a cutânea é direta por quê? Porque tanto o plateuminto quanto o nemateuminto, eles não têm sangue. São animais que não têm sangue, né? Se eles não têm sangue, quer dizer que quando o oxigênio entra, ele não vai para o sangue, ele vai direto para a célula. Então, por isso é uma cutânea direta. A respiração traqueal é o que acontece nos insetos e nos aracnídeos. Daqui a pouco a gente dá uma olhada, né? Como que é essa respiração traqueal, vai ter imagem para vocês. Respiração cutânea. A respiração cutânea, a gente tem nos anelídeos, por exemplo, uma minhoca, ela respira pela pele, certo? Só que na minhoca, gente, o que acontece? Na minhoca a gente diz que é uma cutânea indireta, por quê? Porque ela tem sangue. Então esse oxigênio primeiro ele vai para o sangue e depois ele vai para a célula. Então a cutânea, por exemplo, que acontece tanto nos anfíbios quanto nos anelídeos, é uma cutânea indireta, por quê? Primeiro vai para o sangue, depois vai para a célula. Então, anfíbios adultos, no caso do sapo, no caso das minhocas aí, respiração é pela pele, respiração é cutânea. Quem respira por brânquia? Quem vive na água, né? Quem vive no ambiente aquático. Então, anelídeos aquáticos,
crustáceos, moluscos aquáticos e os peixes, né, gente, possuem brânquias. E quem vive no ambiente terrestre, normalmente, quem vive no ambiente terrestre é uma respiração pulmonar. Então, se tem os moluscos terrestres e os vertebrados tetrápodes. Ah, professor, o que é um vertebrado tetrápode? Você é um vertebrado tetrápode, ou seja, você possui vértebras e você tem 4 patas. Então, você tem, vertebrados tetrápodes, desde, aqui, por exemplo, o sapo, os anfíbios adultos já são tetrápodes. Os anfíbios adultos, eles respiram pela pele e eles já têm o quê? Eles já têm pulmões, só que não são pulmões muito eficazes. Por isso que um sapo ele vai respirar por pulmões, mas vai precisar também respirar pela pele para complementar. Então veja, gente, aqui de maneira geral para vocês, nós temos essas formas de respiração. Coloquei aqui que os anfíbios têm pulmões ali, o quê? Pulmões saculiformes, e os demais são parenquimatosos. No caso dos anfíbios, o que acontece em um anfíbio? O pulmão ele é saculiforme. O que é um pulmão saculiforme, professor? Ele é tipo um saco, enquanto os demais são parenquimatosos. O que é parenquimatoso? Parenquimatoso é um pulmão que ele vai ser todo cheio de dobra, ó. Todo cheio de dobra. Ó, isso aqui seria um pulmão parenquimatoso. Pulmão parenquimatoso, pulmão saculiforme. Qual a vantagem de ter um pulmão parenquimatoso? Aumenta a superfície de contato, O pulmão saculiforme, ele é o quê? Ele é muito simples, Então vamos lá. Então falando da difusão cutânea, respiração por difusão ou cutânea direta. Quem respira por difusão cutânea, difusão ou cutânea direta? Você tem aqui, a questão dos quinidários, tem as esponjas como exemplo, você vai ter aqui os vermes no caso dos plateumintos, os vermes no caso dos nemateumintos, então uma respiração cutânea direta. Esses animais, então quinidários, as esponjas, o verme nemateuminto no caso da lombriga, no caso de um plateuminto, aqui temos um exemplo, a planária, eles não têm sangue. Então quando o oxigênio é absorvido pela pele, no caso a porífera não tem pele ainda, mas quando é absorvido pela camadas do corpo ali, pelo revestimento corpóreo, esse oxigênio ele vai direto para a célula. Se ele vai direto para a célula, ele não passa pelo sangue, então é uma respiração cutânea direta, é pela pele e diretamente ele vai para a célula, Então entra e vai para a célula, não passa pelo sangue porque esses animais aqui não têm sangue, beleza? Isso é a cutânea direta. Respiração cutânea agora indireta. No caso de um anelídeo, o que acontece? Uma minhoca ela respira pela pele. O oxigênio ele sempre vai então no sentido de maior concentração para menor concentração. Isso é o que nós chamamos de difusão, Então isso aqui que nós chamamos de difusão. Sobre o que é difusão mesmo? Quando o oxigênio, por exemplo, vai do meio de maior concentração para o meio de menor concentração. E nesse caso, gente, quando o oxigênio ele é absorvido, ele vai para o sangue primeiro. Como ele vai para o sangue primeiro e depois ele vai para a célula, depois ele vai ser distribuído pelo corpo, a gente diz que é uma respiração cutânea, ou seja, uma respiração pela pele, e indireta, porque primeiro ela passa pelo sangue, depois vai para os tecidos, depois vai para a célula. Show de bola? Então tá aqui, mostrando para vocês, ó. Tem aqui a epiderme corporal, Epiderme corporal, o oxigênio é absorvido e primeiro ele vai para o sangue para depois ser distribuído pelo corpo. Respiração branquial. Em organismos aquáticos, os peixes, de modo geral, aí tem brânquias. Brânquias são regiões bem vascularizadas que conseguem fazer a captação desse oxigênio do ambiente aquático, Então, uma região muito vascularizada que consegue captar o oxigênio. Também, gente, não deixa de ser uma difusão no final das contas. Porque o que acontece na brânquia ali é o seguinte, Onde tem menos oxigênio, recebe o oxigênio. Onde tem mais, vai mandar esse oxigênio. Então, no final das contas, a respiração branquial, o que acontece ali na brânquia, também é uma difusão, Também é uma difusão. Muito bem, Temos aí a respiração branquial, Aqui mais detalhes para vocês, Ele mostra aqui as brânquias, Moluscos aquáticos e terrestres, Moluscos aquáticos, o que acontece? Eles têm ali uma respiração, na verdade, aqui eles têm o que nós chamamos de cavidade do manto. Então essa região aqui chamada de cavidade do manto é uma região o que, galera? É uma região bem vascularizada, essa cavidade do manto,
que tem várias funções, né? Uma delas é produzir a concha, certo? Uma delas é produzir a concha, mas como a cavidade do manto ela é bastante vascularizada, em moluscos aquáticos essa cavidade do manto ela funciona como uma brânquia, enquanto que moluscos terrestres, essa cavidade do manto ela vai funcionar como um pulmão, certo? Então, moluscos terrestres, a cavidade do manto funciona como um pulmão. Moluscos aquáticos, essa cavidade do manto, a gente chama de quitenídeos, né? Funciona como uma brânquia. Legal. Aí então você tem aqui, né, respiração pulmonar em moluscos, né, respiração branquial em moluscos. Então, o que muda? Muda a cavidade do manto, né? Ela é vascularizada, a cavidade do manto aqui, ela tem, né, uma função como se fosse um pulmão, certo? Em relação ao molusco aquático, a cavidade do manto ali vai funcionar como brânquia, beleza? Insetos e miriápodes. Professor, o que é um miriápode? É a lacraia, né? Lacraia, o piolho de cobra. Então, insetos e miriápodes, como que é a respiração de um inseto? É uma respiração traqueal. O ar entra por estrutura chamada espiráculos. Então, o ar entra. Imagina assim, né? Imagine uma barata e, né, do lado do corpo da barata, assim, tem vários orifícios. Esses orifícios são chamados de espiráculos, né? E são por esses orifícios que o ar entra. Veja, o ar não está tendo contato com o sangue do animal. O ar entra por espiráculos, passa por regiões aqui chamadas de traqueias e vai direto para a célula. Vai direto para a célula. Isso é uma respiração traqueal, né? Então entra por espiráculo, passa pelas traqueias, né? E aí vai para onde? Vai direto para a célula. Como vai direto para a célula, né? Não passa pelo sangue, a gente diz que é uma respiração aí traqueal, né? Então, insetos e miriápodes, uma respiração do tipo traqueal. Então, olhando aqui a baratinha, né? Ela tem vários espiráculos em volta do corpo, né? Vários orifícios. Por isso que a pessoa fala assim, eu cortei a cabeça da barata e ela continua viva. Ela continua respirando, gente. Continua respirando. Se você cortar a cabeça da barata, ela continua respirando. Por quê? Porque ela tem vários espiráculos aqui, ó, em que o ar entra, passa pelas traqueias e vai direto para a célula, certo? Olha só, de novo, né? Entra o oxigênio, passa aqui pelas traqueias e vai direto para os tecidos, né? Sai o gás carbônico. Então, respiração traqueal é isso. E o que é uma respiração filotraqueal? No caso da respiração filotraqueal, o que acontece nos aracnídeos? Nos aracnídeos, eles respiram, né? Aí pelo que a gente chama de pulmões foliáceos ou pulmões livro ou ainda filotraqueias, né? Então pulmões foliáceos, pulmões livro ou filotraqueias. Por que pulmões foliáceo ou pulmões livro, professor? Porque parece que é uma pilha de livros, né? Então veja, nesse caso aqui, ó, o ar entra por aqui e ele vai passando por essa filotraqueia e vai distribuir esse oxigênio pelo corpo sem passar pelo sangue também. Então uma respiração filotraqueal é isso, né? E aí tem um sangue, né, denominado de hemolinfa. O que é um sangue chamado de hemolinfa? Já que esse sangue não transporta oxigênio, então a hemolinfa é um sangue sem pigmento. Sangue sem pigmento a gente chama de hemolinfa. Respiração nos vertebrados, né? Então vamos dar uma olhada nos anfíbios. Anfíbio é uma coisa muito legal, porque ele tem a fase larval, que é de girino, que vive na água. Então nesse caso a respiração é branquial. Quando ele sofre a metamorfose, no adulto ele tem, né, 3 tipos de respiração. Então na fase larval, respiração branquial. Na fase adulta ele tem uma respiração cutânea, que é a respiração pela pele. Inclusive, para respirar pela pele, ele precisa manter essa pele úmida, por isso que você não vai ver sapo em deserto, por exemplo. Você vai ver sapo geralmente próximo de uma região úmida, né? Próximo de um lago, de um rio, porque ele precisa do quê? Manter a pele dele úmida para respirar pela pele. Ele tem pulmões, né? Só que são pulmões saculiformes, pulmões que não têm uma eficácia na troca gasosa, certo? E ele tem também, gente, uma respiração pelo céu da boca. A gente chama de bucofaringeal. Então o sapo adulto respira pela pele, respira por pulmões que não são muito eficazes e respira pelo céu da boca, um tipo de respiração que a gente chama de respiração bucofaringeal, certo? Beleza, então aí em relação aos anfíbios. Nos répteis, né, você tem aí uma respiração pulmonar. Cuidado com pegadinha, galera. Répteis, respiração pulmonar.
Ah, professor, e a tartaruga? A tartaruga fica na água. Sim, mas a respiração da tartaruga é pulmonar. A tartaruga tem pulmões. Como que a tartaruga consegue ficar tanto tempo embaixo d'água? Ela tem uma capacidade, né, bem boa de apneia, de ficar embaixo d'água, até porque ela tem uma cloaca. O que é uma cloaca? É tipo um ânus, né, com várias funções. A tartaruga tem uma cloaca muito vascularizada. Então ela consegue compensar um pouco, tá? Não é muito eficaz, mas ela consegue respirar um pouquinho pela cloaca. Então ela consegue, né, pegar um pouco desse oxigênio da água e aproveitar um pouquinho. Mas eventualmente ela tem que respirar, ela tem que ir para a superfície para respirar. Então anota aí, cuidado com pegadinha. Répteis, respiração pulmonar, tá? Então, fazendo aqui um processo comparado, né? Respiração nos anfíbios, respiração, né, pulmonar em répteis. Então aqui você vê o que? Os pulmões aqui saculiformes dos anfíbios e aqui você vê o pulmão que parenquimatoso dos répteis. O réptil já tem um pulmão eficaz, porque já tem um pulmão o que, gente? Parenquimatoso. Parenquimatoso então é quando ele tem essas dobras aqui, né? Mais ou menos o que eu fiz aqui para vocês, ó. E aí aumenta a superfície de contato, melhora a captação do oxigênio. E no caso das aves? As aves têm o que nós chamamos, né, de sacos aéreos, né? Então ela tem lá um pulmão, respiração pulmonar, e tem sacos aéreos. Qual a vantagem de ter sacos aéreos, professor? Galera, é o seguinte, quando a ave ela inspira, ela enche os pulmões de ar, ela enche os sacos aéreos de ar. Quando ela expira, ela, né, consegue, nesse momento, ter oxigênio também na expiração. Porque quando ela inspirou, ela encheu os pulmões de ar, ela abasteceu os pulmões de oxigênio e ela abasteceu os sacos aéreos também de oxigênio. Quando ela expira, olha só que interessante, quando ela expira, ela solta o ar que está aqui nos sacos aéreos, eles abastecem os pulmões com oxigênio. Então uma ave ela consegue oxigênio tanto na expiração quanto na inspiração. Muito interessante isso. Por quê? Porque ela, né, principalmente as aves que voam, elas precisam de muita energia, né, para garantir o quê? O seu voo. Então, sacos aéreos, eles, né, aumentam a renovação de ar nos pulmões e contribuem para a perda de calor. Então, quando ela inspira, ela enche os pulmões de ar, enche também os sacos aéreos de ar, certo? E aí ela garante ali o quê? Oxigênio tanto na expiração e na inspiração. E tem o órgão do canto que fica aqui, né, chamado de siringe, órgão do canto das aves, chamado de siringe. Ah, professor, achei que a ave tinha cordas vocais. Não tem, tem o que nós chamamos de siringe. Beleza, gente? Bora dar uma olhada então aqui nos exercícios. Em inseto, a troca de gases com o ambiente é realizada pelo sistema... Ah, insetos é traqueal, professor. Sim, insetos, né, vai ser traqueal. Então ficamos entre C e D. Insetos é traqueal. Em aves é o quê? Aves, pulmões. Então fechamos aqui em pulmões, por enquanto C e D. Supra essa função. Em minhocas, é brânquias ou é superfície corporal? Ah, a minhoca é pela pele, então é superfície corporal. E em crustáceo, crustáceo vive na água, então respiração é por brânquias. Então a alternativa correta é a letra D. Então esse capítulo, né, a gente vai pegar exercício tipo esse aqui, para você resolver. Vamos dar uma olhada em mais um. Considerando seus sistemas respiratórios, branquial, traqueal, cutâneo e pulmonar, em qual deles as trocas respiratórias se realizam sem a participação do sistema circulatório e cujo exemplo está correto? Então não tem a participação do sangue aqui, vai ser o quê? Cutânea é pela pele, né, mas pode ir para o sangue, se for uma cutânea indireta. Branquial tem participação do sangue, pulmonar tem participação do sangue. Filotraqueal e traqueal pode ser, só que filotraqueal não é equinodermo. Filotraqueal é em qual grupo, gente? Filotraqueal é nos aracnídeos. Aqui está correto, ó. Traqueal e insetos está correto. E para fechar, ó, a respiração é um fenômeno vital pelo qual os seres vivos extraem energia química armazenada nos alimentos e a utilizam nos seus diversos processos metabólicos. No mecanismo respiratório, os animais podem efetuar as trocas gasosas com o ambiente de várias maneiras. Então ele vai pedir para a gente fazer a associação, né? Minhoca, tubarão, gafanhoto, galinha e aranha. Nesse caso, como que vai ficar, gente? Respiração filotraqueal. Filotraqueal são os pulmões livre, pulmões foliáceo lá das aranhas. Então aqui fica o quê? Fica o número 5, né? Fica o número 5 no primeiro, a aranha número 5.
Respiração traqueal são os insetos, então o número 3 entra aqui. Respiração cutânea, minhoca, então 5, 3 e 1. Já sabemos que a alternativa D está correta, mas vamos terminar. Respiração branquial, nós temos brânquia nos tubarões. Respiração pulmonar, nós temos aí na galinha, né? Então ficamos com 5, 3, 2, né? 5, 3, 1, 2 e 4. A respiração pulmonar fica nas aves, certo? Fechamos assim mais uma videoaula. Até o nosso próximo encontro, gente. Um grande abraço para vocês.